coisa aqui no meu olho. Boa noite, pessoal. Oi, gente. Boa noite. Oi, Juju. Vou aqui colocar aqui. Boa noite, tudo bem? Já já Sérgio tá chegando. E aí? Tava tentando colocar uma musiquinha, que agora eu já vi que as lives, a moda é colocar umas musiquinhas. Mas eu não consegui. Carlinha! Tudo bem, gente? Vamos lá. Tô esperando o Sérgio entrar. Pra quem não conhece a Ganju, não me conhece, eu sou Leana, sou sócia-diretora da Ganju. Júlia, minha sócia, diretora administrativa, também tá aí. Tem algumas pessoas que eu já conheço há muito tempo, como Carla Dias, Marcos Senegal, sempre bem-vindos. E a ideia dessa live de hoje é bater um papo, né, com o Sérgio Sacramento, que ele vai chegar daqui a pouquinho, diz que já tá prontíssimo, sobre a história dele, sobre o viés do racismo estrutural e sobre o viés também que a gente vai falar sobre o trabalho infantil. A Ganju é uma empresa, uma consultoria voltada para impacto social positivo e trabalhamos com responsabilidade social, com comunicação, com sustentabilidade. E a ideia dessas lives é sempre trazer algum tema relacionado à sustentabilidade para que a gente possa escutar pessoas, seja no âmbito profissional ou pessoal, ouvir as histórias, as experiências, tentando desconstruir um pouco essa ideia de que sustentabilidade está lá longe, ou de que sustentabilidade é sobre abraçar árvore, enfim. Racismo sim é um tema relacionado à sustentabilidade, porque sustentabilidade é sobre pessoas, sobre equidade, sobre igualdade de oportunidades, sobre reparação, sobre políticas inclusivas, enfim. Tudo isso faz parte de uma vida mais sustentável e de um modelo mais sustentável de produção, de consumo, de sociedade. Então, tudo isso faz parte. Cadê Sérgio, minha gente? Deixa eu ver aqui ele. Sérgio. Sérgio, meu filho, cadê você? Aqui, chegou! Juju, um beijo, minha linda. Cheguei. Sérgio! Tudo bem, Léa? Tudo ótimo, agora melhor agora que você Que chegou. bom. Foi o Já dia... tem várias pessoas aqui que vieram te ver. Verdade, falei com a galera da faculdade, com a galera Passei do até um perfuminho, ó. emprego. Passei até um Cheirosa. perfuminho pra te ver. Meio banho gostoso. Ai, que bom, né? Esse período tem sido um pouco difícil, complicado para todo mundo, né? Um pouco complicado. Mas dá Uhum, tudo certo. A gente ter fé, esperança e fazer nossa parte, dá tudo certo, né? Apesar de tudo. vai. Vai sim. Tem várias pessoas aqui falando com você, Sérgio. Não tô nem dando conta. Jair Mas aqui. estava explicando um pouquinho, me apresentando o que era a Ganju, qual o objetivo da Ganju quando a gente faz essas lives de algum tema, porque a gente acredita, e a gente acredita muito mesmo que a comunicação é uma ferramenta de transformação social, sobretudo quando a gente começa a humanizar essas histórias, quando a gente começa a dar vida aos números. Eu estava vendo hoje, Sérgio, antes de te passar a palavra, em como... Ai, meu Deus. Gente, peraí que meu celular resolveu descarregar. Calma, Léa. Cadê o carregado? Tá aqui, agora às vezes ele não trabalha. Em como a gente se acostuma com algumas coisas. Hoje no Brasil, infelizmente, a gente está quase atingindo a meta, né? Aspas, por favor, 60 mil mortos por causa do coronavírus. É Verdade. impressionante quando a gente fala esse número, a gente por vezes esquece de dizer, né, quantas pessoas, histórias de vida, sentimentos, pais, mães, amores, sonhos, quantas coisas estão ali, né, embutidas nesse número que é denso, que é pesado. E aí, Sérgio, eu queria aqui, já passando para você, gente, eu preciso contar a minha história antes de falar de como é que eu conheci Sérgio, para dizer por que é que ele está aqui. Eu trabalhei durante muitos anos, 8 anos, na concessionária Bahia Norte, onde tive o prazer de conhecer Sérgio e Carlinha também, que está aqui, Maiana, Loran,
uma série de pessoas, Cledson também, um monte de gente bacana. E que essas pessoas são muito importantes na minha história, porque quando a gente se conecta na história de vida de outra pessoa, a gente aprende que toda história importa e nós somos feitos de histórias. Então, a gente não é número. Por isso que você está aqui, né, Sérgio? Porque a gente quer dar vida ao seu número. E aí eu lembro, gente, que a gente tinha um projeto... Cai na rede. Que era um projeto... Gente, estou morrendo de medo desse negócio acabar a bateria. E aqui eu não consigo ver. E era um projeto de inclusão sociodigital numa comunidade que ele mora, ou morava, chamada Menino Jesus. A gente implantou esse projeto lá, foi quando a gente começou a se conhecer, né? E aí, depois, Sérgio, ele participou de uma entrevista para um programa de aprendizagem para ser jovem aprendiz. E ele, segundo ele, depois você conta a sua versão, já me conhecia. Aí eu falei, vi aquele menino falante, super se expressando, super animado com as coisas da comunidade, com as coisas socioambientais, cheio de conceitos e teorias. Eu falei, eu quero esse para mim. Mas eu não me lembrava que a gente já tinha se encontrado, né, Sérgio? Porque eram muitos meninos, gente, que a gente tinha que dar o certificado e ia lá na comunidade. Imagine, eram 8 municípios, 47 comunidades. Então, junto com a minha equipe, nós éramos responsáveis pelo relacionamento comunitário de 8 municípios e 47 comunidades que estavam no trecho da concessão. Então, nem sempre você consegue lembrar o nome. E depois tive a sorte de ter Sérgio na minha equipe. E aí a nossa história se conectou. Passamos desde então a um fazer parte da história do outro. E aí, Sérgio, muito, muito obrigada por conversar comigo, por ter me ensinado tanto e por me inspirar tanto com sua história, que agora as pessoas vieram te ouvir, elas não vieram me ouvir. Vai lá. Gente, eu agradeço a todos vocês que vieram, aceitaram o convite. Eu sei que para a gente estar conversando, falando sobre assuntos como esse, é muito delicado. Nem todo mundo está preparado para conversar, porque é um pouco pesado. Mas, como a Léa falou, a gente é feito mais do que números, somos histórias, né? Todo mundo tem uma história para contar, uma história de vida. Desde que você acorda até você se deitar. Então, é algo que você precisa ter seu lugar de fala. A gente se conheceu em 2014. Eu tinha 14 anos, 14 ou 15 anos. Eu participava de um projeto de inclusão digital chamado Caia na Rede. Desse projeto, funcionou 2 anos na minha comunidade. Muitos jovens que não tinham acesso a computador, eles iriam lá para a associação de moradores e acessavam, faziam pesquisas escolares. E eu fui um desses jovens que tive acesso à internet e ao computador graças a esse projeto. E foi lá que eu conheci várias pessoas, vários profissionais da área de meio ambiente, da área de comunicação. Conheci Leana, onde conheci Daniela, que foi de outra empresa, que me ajudou bastante, Grazi, que foi de outra empresa, pessoas que me inspiraram. Eu falo sempre com Léa que até aquele momento eu sempre tive sonhos. Não vou dizer para você que nunca fui um jovem idealista, que sonhou, que acreditou que eu poderia romper barreiras, dificuldades, mas que quando eu conheci essas pessoas, Jean, Leana, Loran, que ela fazia reunião comunitária com a gente com frequência, eu descobri que eu poderia entrar na universidade, descobri que eu poderia trabalhar em grande porte, descobri que eu poderia viajar, que eu poderia falar outras línguas, que eu poderia impactar positivamente na vida de outras pessoas. Foi nesse momento que eu acreditei que eu poderia investir nos meus sonhos, na minha carreira, que eu poderia inspirar outras pessoas a correrem atrás dos sonhos delas, a partir de oportunidades que eu tive no passado. Eu fui voluntário na Associação de Moradores durante 5 anos, então foi uma experiência muito boa na minha vida, incrível. Depois eu fiz a seleção, fui para a Bahia Norte, fiquei 2 anos lá com a Leana, aprendi muito, chorei muito, errei muito. Acredito que acertei bastante também. E foram experiências que agregaram muito na minha vida, não só profissional, mas como pessoa. Eu aprendi que todos nós somos diferenças, né? Até hoje eu falo assim, eu sou uma pessoa muito direta. Às vezes eu não falo, mas eu sou direto quando eu converso. Eu falo o que eu sinto, sou sincero, sou leal às pessoas que eu acredito que são leais comigo. Converso bastante, mas eu tive o prazer, a oportunidade de trabalhar com pessoas que são diferentes de mim, que eu não tinha antigamente essa visão, essa experiência. Ele chegava para mim e falava, Sérgio,
essa pessoa aqui, ela tem uma visão de mundo diferente da sua. Então, assim, quando você conversar com ela, entenda que dessa forma ela vai compreender melhor. Então, assim, foram experiências que não ficaram comigo só naquela época. Até hoje eu trago isso comigo. Eu aprendi bastante. Foi algo que mudou minha vida, não só profissional, pessoal, mas me trouxe uma visão. Pessoas fazem com que outras pessoas melhorem. Eu acredito que as pessoas podem melhorar e eu melhorei. Eu conquistei meus sonhos, estou conquistando muito. Tenho dificuldades, tenho obstáculos, mas a questão é você investir, não desistir e acreditar sempre. Bom, muito obrigada. Gente, podem fazer perguntas, tem vários recadinhos, daqui a pouco a gente lê. Sérgio, como se diz por aí, toda boa história começa do começo. Então, era uma vez um menino Sérgio Sacramento, que morava na comunidade Menino Jesus. Agora é você. Quero que você descreva a sua família, a sua casa. A gente, né? E aí, gente, até para a gente contextualizar, eu conheço a história de Sérgio com muito respeito, né? Tive a oportunidade de conhecer a história dele. Então, hoje, eu me coloco nesse lugar de entender que já é um lugar que não é tão sensível, né, a ponto de a gente estar tocando em algo que não queria ser tocado, muito pelo contrário. Quando a gente conta essa história de Sérgio, a gente conta como uma história de resiliência e uma história que nos ensina sobre superação. Então, não é de nenhuma forma tentando também esmiuçar dores que, né, já às vezes não estão tão saradas. Então, e aí, Sérgio, eu queria que depois você descrevesse, contasse um pouquinho de como é que foi sua infância. Hoje a gente quer trazer o tema, né, do racismo estrutural, de como é que ele permeia a vida dos jovens. E teve uma frase sua, Sérgio, que é muito forte e que, infelizmente, ela é muito real. Quer dizer assim, eu achava que eu não tinha direito ao sonho. Então, em muitos momentos, né, a nossa estratificação social, a nossa forma, né, injusta de, vamos dizer assim, distribuir oportunidades, né, ela mata a coisa mais linda do mundo, na minha leitura, que é você poder sonhar, que é você poder ter o direito de delirar, imaginar coisas melhores. E quando a gente ceifa isso de alguém, é um ato de violência, né? É uma violência simbólica. Então, quando a gente está falando de racismo, sobretudo com meninos e meninas, né? A gente está falando de muitas violências, né? De violências que muitas vezes são físicas, a gente sabe, os números estão aí, mas de violências também simbólicas, violências que nem se sabem violências, né? De tão sutis que são, mas ainda assim são violências. Então é isso, Sérgio. Eu queria que você contasse aí como é que foi tudo e depois eu vou te contar para as pessoas no dia que eu tive a oportunidade de conhecer a sua história e ela passou a ser parte da minha também. Pronto. Eu sou da comunidade Menino Jesus, né? Nasci em Simões Filho. Sempre cresci aqui, me mudei, morei 3 anos em um bairro vizinho, na Caroba. Mas nunca me afastei das pessoas que estão aqui. Com 3 anos eu voltei para cá para morar aqui novamente. Sempre morei nessa casa, morei com meus avós quando era criança, até os 13 anos. Mas dos 13, minha avó, minha avó é negra, como eu sou. Ela me dizia que quem estudava demais roubava. Então ela disse que com 13 anos eu estava concluindo a oitava série, que eu não precisava estudar mais, porque eu já sabia o suficiente para poder conduzir, pegar um ônibus, para poder fazer as compras, para poder tomar conta de um negócio que a nossa família tinha, de uma venda, quiosque. E eu fugi de casa, vim morar com meus pais quando eu tinha 13 anos, porque eu queria estudar, continuar estudando. E com 13 anos eu fui estudar na escola técnica. Nesse período, tiraram o escolar, né? Tinha um escolar municipal que levava a gente para Simões Filho. Diante disso, eu tive que começar a trabalhar, ajudar meus pais para poder pagar passagem de ônibus todos os dias para ir para a escola. Trabalhava à tarde e comprar alimentação para casa. Então, assim, foi algo que desde cedo eu sempre tive que entender que para eu continuar lutando, para eu continuar acreditando nos meus sonhos, nos meus ideais de vida, eu tinha que trabalhar. Então, algumas pessoas falam, eu comecei a trabalhar aos 18 anos.
Eu comecei a trabalhar com 12 anos, 13 anos. Então, assim, foi algo um tanto diferente na minha vida. Eu não digo que algo ruim, mas, assim, foi algo que me fez entender que o mundo é mais complicado para aqueles que não têm oportunidades, para aqueles que não têm acesso, para aqueles que não têm formação. Então, eu lembro que no meu primeiro ano do ensino médio, dessa escola técnica, todos os alunos que estavam comigo, eles não tinham, eles tinham acesso ao computador em casa, eles tinham computador em casa, eles tinham internet, e eu não tinha. Então, assim, a minha dificuldade para passar na disciplina de inclusão digital no ano de 2011, que eu estava no primeiro ano, foi maior do que a deles. Então, foi algo que me marcou muito. Então, a dificuldade que eu tinha de acordar mais cedo, para 5 da matina, para estar na escola às 6h30, 6h50. Chegava em casa 12h30, saía para trabalhar 1 hora. Chegava em casa às 6 horas, 8 horas. Tinha essa rotina. Trouxe para mim umas questões sobre a sociedade que eu não tinha visto antes. Eu não sabia que alguém que começava a trabalhar cedo e um trabalho que não é glamourizado, infelizmente, porque minha mãe é extrativista. A gente vai pensava. E eu também fui nesse caminho que ela seguiu. Eu e meus irmãos. Eu comecei com 12, meus irmãos mais novos que eu. Isaías e Isabela começaram com 9, Daniela é mais nova ainda. Todos nós íamos com ela. Então, todos os dias, aos sábados e domingos também, nós íamos retirar Piaçaba. Então, foi algo que eu percebi que as pessoas enxergavam a gente como necessitados, mais necessitados que eles. E isso era motivo de gozação. As pessoas zombavam da gente, as pessoas diminuíam, usavam aquela questão para dizer que a gente não merecia estar no mesmo ambiente que eles, mesmo sendo da mesma comunidade, mesmo morando na mesma rua, estudando na mesma escola. Uma espécie de lixação pública, linchamento, né, público. Mas eu aprendi que, às vezes, um não ou a rejeição faz com que você se torne mais forte. Não o forte de você se vingar, não o forte de você discutir, mas o forte de você entender que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não precisa se limitar daquele ponto. Eu disse para você, se você disse que aquilo ali era um ponto final da minha vida, eu digo para você que aquilo é apenas uma vírgula. E foi colocando vírgulas, colocando pontos de continuações que eu estou continuando a minha jornada. Mesmo ainda tendo dificuldades, que eu acredito que às vezes são maiores do que eu, porque às vezes eu paro, mas não paro para não caminhar mais, paro para entender o que eu preciso fazer, para eu poder continuar caminhando. Eu moro em uma comunidade onde existe uma exclusão social muito grande, onde as pessoas não tiveram acesso à escola. Muitas das pessoas que eu conheço não estudaram, são analfabetas. Outras estudaram, mas não tiveram oportunidade de emprego porque moram nessa comunidade, é mais distante. Então, assim, eu lembro que quando eu trabalhava na Bahia Norte, eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Então, assim, eu começava 1 hora, 1h30, mas para eu começar a trabalhar, eu saí de casa às 11 horas, 11h10. Então, era esse o horário que eu tinha que sair de casa para eu conseguir trabalhar. Isso tinha um trânsito, nisso eu ainda tinha que andar um pouquinho ainda para chegar lá na Bahia Norte. Então, foi algo que aí eu descobri que mesmo sendo novo, mesmo sendo um jovem que tinha sonhos ideais, o mundo não seria fácil. E hoje, até hoje, ele não é fácil. Acredito que não só para mim, mas para outros que moram em comunidades diferentes, em áreas diferentes, com famílias diferentes. Não está sendo fácil para ninguém. Eu não sei se vocês entenderam essa parte, pessoal, o que é trabalhar como extrativista. É pegar a piaçava, né, no mato, cortar a piaçava com facão para fazer vassoura. E eu lembro que no dia que Sérgio me contou essa história, eu transformei ela num texto e a gente levou o case de Sérgio para a Conferência Ethos em Belém do Pará. E me permita, né, Sérgio, como foi mais ou menos, né? Sérgio sempre foi um menino muito falante, né? E muito, vamos dizer assim, para frente. E aí ele estava lá no escritório uma vez e começou a ter pressão alta. Eu disse, mas Sérgio, não é possível. Ele começou a passar mal, passava mal. Eu já sabia, né? Gente, Menino Jesus é uma comunidade que pertence ao município de Candeias. Ela tem acesso pela BR-324 e também tem acesso a ele pela canal de tráfego, tá? Mas normalmente pela BR-324,
perto dali onde tem aquela Fundação Jesus. Não sei se vocês conhecem. E a gente conheceu uma comunidade que, enfim, né, tinha um alto índice, ainda tem, de desemprego entre jovens. E a gente tentou fazer os programas de aprendizagem, inclusão sociodigital lá, justamente porque precisava resolver e responder essa demanda social. Eu já sabia que era longe. Então, Sérgio, para chegar na Bahia Norte, ele levava 2h30. Da Bahia Norte, ele ia para a faculdade, que era na Paralela, até às 10. Pegava um outro ônibus da prefeitura, um carro, e só ia chegar em casa às 11h30 da noite. Então, o Sérgio saía de manhã cedo e só voltava às 11h30. E aí, nesse processo, Sérgio começou a passar mal lá no escritório. E de pressão alta, não sei o que lá, eu falei, Sérgio, vem cá, sente aqui. Eis que Sérgio veio me dizer que comia miojo a vida inteira. Aí eu falei, Sérgio, não, miojo tem um alto teor de sódio e tal. Foi aí que a gente começou também, né? Quem trabalha comigo sabe, a gente acaba entrando um pouquinho na semana da pessoa, porque nós consideramos que funcionários, antes de eles serem funcionários, eles são pessoas, e o ser é uno, e a gente precisa entender que aquela pessoa tá ali, ela tem problema, ela tá feliz, ela tá triste, que de alguma maneira a gente tem que ser compreensível a isso. E aí, quando eu sentei para conversar com o Sérgio, que ele me contou essa história. E ele me contava como era a vida dele, a casa dele, os cômodos ou não cômodos da casa dele, os irmãos, a história do pai, da mãe, do padrasto, que ele era a única pessoa da família dele que tinha chegado ao ensino médio. E quando ele começou a contar como era o trabalho da piaçava, em que uma criança de 12 anos precisa pegar um facão desse tamanho para cortar, e aí você começa a entender como que o sistema hoje ele é extremamente injusto. É claro que a relação entre racismo e trabalho infantil ela existe, porque normalmente são negros os meninos que são violentados pelo trabalho precoce. Tá? São essas infâncias que são roubadas, mas eu lembro que quando o Sérgio começou a falar, eu estava digitando, ele não lê, mas está tudo bem. Eu falei, não, Sérgio, mas a gente não pode se acostumar com esse absurdo. E ele falou para mim assim, ele falou, não, mas, Léa, aí mostrou a cicatriz no braço, né, Sérgio? Do corte de facão que ele teve aí, por volta dos seus 12 anos. E contando de todas as vezes em que doeu, né, em que ele ouviu, né, o bullying e as situações das pessoas criticando ele. E eu lembro que eu falei assim, aí Sérgio falou assim, Léa, aí eu comecei a chorar, né? E Sérgio falou assim, Léa, mas eu não tô mais no meio do mato. Eu não tô mais no meio do mato cortando piaçava. Eu trabalho na sua equipe. Eu sou jovem aprendiz da equipe de responsabilidade socioambiental. Estou sentado na sua frente. Agora eu uso um computador. E eu nunca esqueci, Sérgio, da vez que você me falou isso, porque a gente às vezes esquece aonde é que o nosso trabalho vai parar. Aí eu te perguntei, Sérgio, para onde iriam as suas vassouras? Né? Hoje, Sérgio, e a gente até brincou porque tem uma música de Cássia e Nando Reis que diz assim, varri a lua porque longe vai. E hoje eu vejo você indo tão longe, e cada vez mais longe. E eu fico extremamente feliz de ver que você nunca desistiu, nem nunca vai desistir se depender da gente. Bom, aí para terminar, voltar para você, e aí a gente acabou descobrindo como que os programas de aprendizagem e os programas de investimento social privado, eles podem transformar vidas. Então, a gente começou a falar dos impactos positivos sobre a vida das pessoas. E aí, eu fui convidada para dar uma palestra sobre o tema, né, da aprendizagem de projetos de impacto na conferência do Instituto Ethos, que é a maior referência do país, em Belém do Pará. E aí eu falei, não, Sérgio, eu vou te levar. Mas eu não podia levar Sérgio na mala. Fizemos um vídeo, né, Sérgio? O vídeo. Botamos no pendrive. E aí, no meio da minha apresentação, lá, aquele auditório cheio, executivos, aquela coisa. Aí eu falei, não, gente, vocês precisam entender até onde vai um programa de aprendizagem. Mas não sou eu que vou falar. Vou chamar Sérgio.
Aí todo mundo olhando, cadê Sérgio? Eu tiro o Sérgio do bolso, olha o Sérgio no pendrive. Verdade. E aí, Sérgio ficou super feliz, eu lembro. E é isso, Sérgio. Aí, queria que você quiser também complementar e falar um pouco sobre essa questão do trabalho infantil para você, como é que você viu isso? Onde é que isso está em você hoje? Está na sua pele? Está na sua memória? Está em outro lugar? Já se ressignificou? E para a gente falar um pouquinho também da questão racial, né? Você trouxe aí na sua narrativa, Sérgio, diversos recortes de violência. Seja a violência que discrimina através da linguagem, seja a violência que diz, por exemplo, quando a sua avó, com todo respeito a ela, diz que você só precisa estudar até ali, existe uma aceitação de uma realidade, né? Que a gente não precisa aceitar. E que bom que você não aceita, né? É isso. Sérgio, eu fico sempre com a vontade de chorar quando eu converso com você, sabe? Assim, porque eu me sinto muito orgulhosa. Muito mesmo. Sou muito grato pela oportunidade que eu tive. Você sabe disso. Cada oportunidade é um rio de lágrimas. Você sabe que eu sou uma pessoa que não gosta de demonstrar minhas emoções. Sou bem, bem fechado. Porém, às vezes a gente tem que desabar para mostrar que a gente é humano, né? Ser forte não é apenas esconder as emoções. Ser forte é você demonstrar também suas fraquezas, suas falhas e onde você pode melhorar, onde você pode acrescentar. Então, é algo muito importante. Eu agradeço também, você sabe disso. Eu acredito que, hoje em dia, a maior dificuldade de alguém que começa a trabalhar muito cedo é a questão do estudo. Chega um momento que você tem que escolher se você estuda ou se você trabalha. E muitas vezes essa escolha está muito associada à sua condição financeira, à sua condição social. Porque assim, se você escolhe estudar, como é que você vai se alimentar? Como é que você vai pagar suas contas? Como você vai se locomover? Se você tem um filho cedo, jovem, são casos de outros jovens e adolescentes que são negros, que trabalham para manter seus filhos. Então, assim, é uma escolha muito cruel. Porque hoje em dia, para alguém conciliar trabalho e emprego, é algo extremamente difícil. Eu digo porque eu sei até hoje, eu estou indo para o nono semestre do curso de Engenharia Ambiental e Sanitarista. E eu sei a dificuldade que eu tenho de quando eu acordo cedo, eu pego um ônibus, eu pego o metrô, saio desse trabalho do estágio, vou direto para a faculdade, chego em casa às 11h30 da noite. Eu sei que é muito cansativo, extremamente cansativo. E são 10 anos disso. Hoje eu tenho 23 anos, são 10 anos de história. Então imagina para alguém que começa, enfrenta as dificuldades do dia a dia, recebe muitos nãos, recebe muitos olhares de discriminação, alguém diminui, alguém diz que ele não é capaz, que ele não vai aonde, que ele é apenas mais um, que ele é apenas um número. Essa pessoa estuda, corre atrás, bate na porta de uma empresa, ele não é bem recebido, porque às vezes falta um curso de inglês, falta um curso de espanhol, um curso de línguas, porque ele não teve a oportunidade de começar a estudar mais cedo, ele não teve as melhores escolas. Então, assim, oportunidades, como é que a gente fala que um negro, uma pessoa, um adolescente, um jovem que começou a trabalhar mais cedo, ele vai ter as mesmas oportunidades que alguém que sempre só teve a oportunidade de estudar, se qualificar. É muito complicado, é muito complicado. Infelizmente, a escolha do trabalho infantil faz com que aquele adolescente, aquele jovem, quando ele estiver realmente na idade de atuar no mercado de trabalho, ele seja excluído, porque ele está, infelizmente, incluído em um número de não qualificados, e ele vai escutar aquela resposta na entrevista de emprego, em uma seleção, por e-mail, por ligação, ele não vai saber como conduzir. Então, vai saber como conduzir a situação, vai procurar outro emprego, muitas vezes que não é o sonho de vida dele. Então, é uma situação muito complexa. Está na pele, está na memória, respondendo essa pergunta, e tá no olhar também. Às vezes, as pessoas dizem para mim, você é muito forte, mas eu me conheço. Às vezes, dentro do meu próprio olhar, eu sinto uma insegurança tão grande. Não é segurança de que eu não sou capaz, não é insegurança mas insegurança de as pessoas sempre pegarem o lugar de onde eu vi, de onde eu estou saindo, de onde eu moro, de onde eu estou. E eu gosto de estar. Eu gosto de onde eu estou. Para usar aquilo como uma régua para dizer que onde eu posso, eu não posso ir. Isso é muito, muito ruim. E é algo que dói, é algo que faz com que eu pare para refletir
Onde é que está a diferença? Será que a diferença está na cor da pele? Será que a diferença está na condição social? Ou está na mente das pessoas? Ou está na falta de amor das pessoas? Eu acho que a diferença está na falta de amor das pessoas. Quando uma pessoa para observar, olhar dentro do olho da outra, ela observa que são todos humanos. Independente de onde eles nasceram, independente de onde eles estudaram, independente de onde eles comem, independente de onde eles dormem. Todo mundo tem a mesma... nasceu do mesmo lugar e, infelizmente, vai para o mesmo lugar quando morrer. Então, é algo que eu entendo como um erro, ignorância muito grande. E uma ignorância que, infelizmente, é cultivada não só no Brasil, mas no mundo. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas são qualificadas para estar em um local, para estar exercendo o cargo de alta patente, e elas não recebem a oportunidade, porque, infelizmente, elas não estão dentro daquele estereótipo físico que uma empresa exige, que, infelizmente, acontece. Então, é algo que eu paro para refletir Para diretamente. Sérgio, dentro do seu lugar hoje, né? Você continua morando na mesma comunidade. No mesmo lugar. O que é que mudou? No mesmo lugar. O que é que mudou? A comunidade mudou ou foi Sérgio que mudou? Como é que você se compara, né, desses dois momentos? Porque a gente passou por várias fases aí na sua narrativa. E eu também queria te perguntar, Sérgio, quando você ouve, né, casos, a gente acompanhou, acho que nesse último mês, nesses últimos 2 meses, a temática racial ela foi extremamente abordada, né, em todos os meios de comunicação. Na verdade, ela não passou a acontecer agora, né? Os crimes raciais, eles não passaram a acontecer agora. Na verdade, eles estão sendo muito mais publicizados porque as pessoas estão mais atentas. Mas como é que reverbera para você? Né? Porque, engraçado que Dani, minha amiga que tá aí, tá comentando. Um beijo, Dani. Tem várias pessoas amigas que eu não tô conseguindo acompanhar, gente. Um beijo para vocês, depois a gente lê tudo. A gente teve uma discussão num grupo nosso, de amigas de infância, sobre esse tema. E que para mim, acho que porque eu trabalho com isso, muito embora eu não seja negra, meu olhar ele precisou ser exercitado. Né? Nós nascemos racistas, somos racistas porque vivemos numa sociedade racista. E combater isso em nós é uma tarefa diária e é uma tarefa bíblica quase. Orai, vigiai. Na verdade, eu acho que é vigiai e orai, não ao contrário. Tipo assim, vigiai, olhe para você, né? Então, tem vezes que a gente, às vezes, reproduz uma frase, a gente reproduz uma fala, a gente reproduz um comportamento, um olhar, por que não? Porque o corpo também é linguagem, o nosso corpo também é linguagem, né? Então, precisamos estar atentos a isso. Então, como é que... E se isso me dói, né? Nesse lugar que eu me encontro, que eu não sou negra, né? Mas engrosso o couro da luta antirracista dentro desse meu lugar. Como é que é pra você, Sérgio? Um menino que... Você tem o quê? 22 anos, né, Sérgio? 22? 23. Você tá com quantos anos? 23. 23. Gente, Sérgio tem 23 anos. Sérgio tem 23 anos. Com essa consciência socioambiental, Sérgio, eu quero você para presidente. Certo? Desse país. Por favor. Tá? Hei de ver em vida, encarnada, um presidente negro. Ou uma mulher na presidência, se possível, candomblessista. Mas, olha, vamos perder o foco. Sérgio, como é que isso bateu para você nesses últimos meses, assim? Né? Porque eu imagino que você deva conviver com pessoas que não têm a mesma realidade que você, mesmo estando no mesmo lugar que você. Né? E só antes de te falar, Sérgio é um menino, gente, que rala pra caramba. Ele é um menino muito especial mesmo. Mas a gente não pode nunca incorrer num discurso, tá, da meritocracia. Nem todas as pessoas que ralam pra caramba alcançam esses lugares ou garantem seus estudos, né? Porque esse discurso da meritocracia, que tudo pode ser seu, é só você conseguir, é só você se esforçar, todo o seu mérito, esse daí é um discurso socialmente muito raso. Com então, certeza. Né, na verdade, é uma soma de... A história de Sérgio, infelizmente, é uma história de exceção. Mas é isso. Vai, Sérgio. O que você falou foi algo muito importante sobre as falas racistas, sobre o olhar racista, né, o comportamento. É algo que existe
dentro do próprio negro. Eu digo porque existe. Que eu, Sérgio Sacramento, tive que me policiar várias vezes. Por conta, eu senti na pele, mas às vezes a gente reproduz porque a gente está acostumado. É cultura, infelizmente é cultura, está enraizado. Se a gente não se policia, se a gente não vigia, se a gente não se observa, autoexamina, a gente comete falhas muito grandes de verdade. E que às vezes a gente só para refletir tempos depois. Para mim, eu sou homem, sou homem, tenho 23 anos. É complicado, mas eu digo para você, Leana, eu vejo as dificuldades maiores ainda na vida das mulheres negras. É muito complicado, muito. É muito complicado para elas assumir a identidade do cabelo delas, assumir o crespo do cabelo delas. É muito difícil se ela tem filhos cedo, ela é criticada, ela é sexualizada muito cedo. É muito complicado. Para a gente que é homem em um mundo machista, é complicado. Imagine para as mulheres que o mundo é totalmente machista. Elas são excluídas de tal forma que eu fico, às vezes, atônito, muito grande. Eu vejo minhas amigas na universidade, a dificuldade que elas têm de arranjar um estágio, de arranjar um emprego. Eu vejo minhas irmãs em casa, a dificuldade que elas têm. Eu e meu irmão somos homens, somos negros, mas estamos trabalhando. Elas são mulheres, são negras, estudaram também, elas não estão trabalhando. Então, assim, eu vejo essa realidade também. Se para a gente é difícil, para elas é muito mais complexo. A barreira social que as mulheres têm é mais pesada, é mais cruel, é mais densa que a dos homens. Eu vejo isso claramente, tá? No mundo, no Brasil e no mundo. Atualmente, eu vejo que a minha história de vida, o fato de eu ter saído para estudar fora, de eu conseguir trabalhar, incentiva outros jovens da comunidade a correrem atrás dos sonhos. Eu digo porque eles me procuram para perguntar, Sérgio, e aí, como é que você acha que vai acontecer a redação do Enem? Rapaz, como é que eu faço para tomar uma boa nota em matemática? Então, assim, eu acho que as pessoas acabam enxergando em você uma esperança, um fio de esperança. Quando alguém que está no meio daquele círculo, da comunidade, daquela aldeia, tem uma experiência diferente, todo mundo começa a acreditar que pode ser diferente. Depois que eu entrei na universidade, muitos outros jovens aqui de Jesus entraram também. Entraram porque fizeram o Enem, entraram porque fizeram vestibular, entraram porque são bolsistas, entraram porque passaram em faculdades federais, passaram em faculdades estaduais, e eu fico muito feliz. Que não é apenas Sérgio, existem mais outras pessoas. Estão lá acreditando, e eu também acredito no que você falou, a meritocracia é algo muito complicado. Nem todo mundo que acorda cedo e dorme tarde tem as oportunidades. A gente tem que exigir oportunidade, é uma questão de oportunidade. Não é só questão de querer, de vontade. E esses movimentos do mundo, né? Teve lá aquele carinha, o George Floyd, dos Estados Unidos. Teve lá o filho da empregada doméstica, né? Que foi esquecido Aqui no Brasil, no né? elevador. Teve a questão também do João Pedro, das crianças que muitas vezes são mortas aí. Gente, tem tanta gente legal, Sérgio, daqui a pouco a gente vai ver todo mundo. Luzimar tá aqui, você viu? Lúcia tá aqui. Eu vi, acabei de entrar, Luzi. Beijo, Thaís também. Lúcia é 10. Várias pessoas. Como é que isso chega para você, sabe, Sérgio? Assim, lá dentro, né? Qual é o seu lugar? Quando você se vê, você fala, meu Deus, o meu poder, né? E aí, gente, eu lembro que uma vez, quando o Sérgio ainda era nosso jovem aprendiz, ainda não tinha entrado na faculdade e tal. Eu não me lembro se era no começo. Eu falei, Sérgio, você quer fazer o quê? Eu quero ser engenheiro ambiental. Mas ele tinha tanta segurança naquele querer, né? Ele dizia com tanta certeza o que ele queria, para mim e para quem quer que fosse, que ele seguia reto, né? Era reto o caminho dele. Então, onde é que você se vê nesse lugar de poder hoje, sabe, Sérgio? A partir de tantas coisas que a gente vê no mundo, na sua realidade que você conhece de Menino Jesus, que também é uma comunidade extremamente vulnerável, né? Uma localidade com várias limitações. Só quem conhece sabe do que eu estou falando. Não tem esgotamento sanitário, não tem coleta, uma série de limitações. Enfim, qual é o lugar de Sérgio? Onde é que está o poder de Sérgio hoje? No meio disso tudo. Quando aconteceu o caso da criança que foi hoje no elevador, a senhora apertou o botão,
para ele subir. Ele morreu. Eu estava em casa, estou de home office, e eu assisti a notícia e eu parei para pensar. Quando a mãe dele falou, as filhas dela, quando estavam sobre a minha responsabilidade, eu tinha paciência. Ela não teve paciência. 5 minutos com meu filho. 5 minutos com meu filho. Foi enquanto ela descia para pegar algo para ela, para subir, para voltar a trabalhar. Foi algo que eu parei para que eu entendi. Não só foi a cor, mas a condição dela de empregada, de faxineira, auxiliar de serviços gerais, fez com que a dona da casa, com que ela tivesse aquele posicionamento, ela se sentiu não se sentia na obrigação de olhar o filho dela por 5 minutos, mesmo sendo uma criança. Então, a questão de Floyd mesmo foi algo que movimentou o mundo, teve vários movimentos, vários artistas se engajaram na questão, mas ele morreu apenas porque ele era negro. Se fosse um homem branco, ele não teria acontecido isso com ele. Ficou evidente, muito evidente. Se fosse um homem branco, mesmo que ele tivesse com a nota falsa, mesmo que ele tivesse sido pego pela polícia, ele teria sobrevivido. Porque a cor dele, infelizmente, na visão dessas pessoas, não apresentaria um risco maior. Eu lembro que em 2014, uma prima minha foi prestar vestibular na mesma universidade que eu estudo. Em 2014 eu estava estudando ainda, no ensino médio técnico. E eu cheguei lá, o segurança da universidade, sendo negro, ele olhou para mim, pegou nos meus braços e perguntou: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Ele disse essa frase para mim, com essas mesmas palavras. E eu não tive reação, eu não disse para ele nada, eu não consegui nem dizer que eu queria a informação de onde é que ficava o banheiro, eu não consegui dizer para ele que eu queria ir ao banheiro, eu não consegui dizer para ele que eu estava acompanhando a minha prima que foi fazer o vestibular. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei sem graça e eu me senti muito pequeno, de verdade, eu não sinto vergonha de dizer, eu me senti muito pequeno. E tempos depois, 2 anos depois, eu comecei a estudar nessa mesma universidade. E de lá só saí formado. Você chegou pra ele, não procurou ele lá não, Sérgio, pra dizer o que você foi fazer lá? Quando eu cheguei, 2 anos depois, eu não ouvi lá na universidade. Eu não procurei, não vou dizer para você que eu procurei para conversar, para perguntar porque ele me disse que ali não era meu lugar, o que eu estava fazendo ali. Eu, na verdade, lembrei disso há poucos, eu acho que tem uns 2 anos que eu lembrei disso. Eu acho que eu apaguei, sublimei da minha memória. Não sei se porque doía, não sei se eu acreditava no que ele tinha dito, não sei qual foi o motivo, mas eu esqueci. Às vezes, Sérgio, a violência, ela nos paralisa, né? É muito comum isso, muitas vezes, nos casos de relações abusivas ou violência doméstica, em que a gente de fora julga como sendo fácil a mulher simplesmente ir embora. Quando, na verdade, a gente é dotado de muitas e muitas sentimentos e sensações, e alguns deles, sim, são paralisantes, né? A gente às vezes, só consegue tomar um fôlego depois, né? Sérgio, hoje, qual é que é a sua maior dificuldade hoje? Você está estudando, você está trabalhando? Hoje, onde é que está essa dificuldade? E eu também queria te perguntar, hoje, nesses lugares em que você já ocupa, né? Talvez ainda não da forma como você deseja e da forma como eu tenho certeza que você irá. Mas onde é que está esse racismo, né? Você tem professores negros, Sérgio? Tem colegas negros no seu trabalho, na sua faculdade? No trabalho não tenho tantos, mas na universidade eu tenho um bom número, graças a Deus. Não sou um filho único, ainda bem. Fico feliz, muito feliz. Porque no início era eu e mais 2. Hoje eu vejo muito mais. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. Nosso discurso é muito igual, né? Dizem que é mimimi, falam que é algo roteirizado, mas são questões que não saíram da nossa sociedade. Elas continuam da mesma forma. Eu moro, na minha casa tem 6 pessoas. 6 pessoas. 6 pessoas. Isso. Todas são negras. Meu pai é negro, minha mãe é negra. Quantas? Meu pai, ele é pedreiro, então tem uma profissão muito difícil. Então, ele sempre falou para mim, Sérgio,
Por mais que as pessoas... eu sempre fui aquela pessoa que quando alguém me dizia alguma coisa, eu queria revidar, eu queria dizer também, duas. Mas ele sempre falou, fique calado. Fique calado e mostre para eles, da sua forma, que você não é aquilo que eles diziam que você era. Mas foi muito complicado para mim, eu tive que aprender muito sobre isso. Muito sobre você ocupar um lugar e saber que as pessoas que estão ao seu redor acreditam que você não está ali porque você é capaz, mas porque você foi apadrinhado por alguém, porque você é digno de pena, porque você se fez de coitado. Eu já senti muito isso, já vi muito isso. Algumas pessoas sempre perguntam, poxa, Sérgio, você... Quem é que olhou por você para você chegar aqui? O que é que você conseguiu? Quem é seu padrinho? Quem é seu peixe? Quem te colocou aqui? Porque assim, as pessoas nunca acreditam na capacidade. Quem Eu é tava seu conversando outro peixe? dia com meu irmão, verdade, com meu irmão, e eu disse para ele que é Mete, muito complicado, você ter que protege. provar 10 vezes mais que você é competente, que você estudou, que você gosta daquilo, que você está se esforçando para se manter em um cargo ou em algum lugar. É muito complicado. Você tem que provar por conta da sua pele. Não é porque você demonstrou que você não estava rendendo o suficiente, mas é porque você tem sua pele faz com que as pessoas pensem que você, infelizmente, é limitado. E é isso que eu penso muito, gente. Será que o fato de eu ser negro, padre, mas, gente, será que essas pessoas pensam que o fato de eu ser negro, eu sou limitado de pensamento, de ações e de ideias? Será que isso é possível? E realmente cheguei nessa conclusão. As pessoas limitam muito você de onde você veio, da sua origem, e por conta da sua classe social e por conta da sua cor. Eu digo isso porque eu já cometi esse erro também. Não com negros, mas com outras pessoas. Às vezes é fácil um negro também olhar para alguém que é branco e dizer, poxa, ele não teve dificuldades na vida. É muito comum a gente pensar dessa forma. Eu digo e não escondo de ninguém. Mas as pessoas também brancas também têm dificuldade. Eu acho que o racismo, hoje em dia, ele está acontecendo de uma forma tão absurda, tão avassaladora, que eu não consigo nem pensar que só é racismo de brancos para com negros, mas existe negros para com negros, de negros para com brancos e de brancos para com negros. Hoje em dia, eu acho que os tiros estão sendo para todos os lados, infelizmente, e tem piorado mais a situação. As pessoas estão, a cada dia mais, acreditando que o ser humano é menos digno do que ele. Eu vi. Sérgio, vamos ler os comentários. Tem muitas coisas aqui que as pessoas falaram. Vamos só cumprimentar as pessoas que já estão indo para 50 minutos. Gente, podem perguntar. Eu lembrei agora de uma coisa super engraçada, gente, que eu preciso contar de Sérgio. Maiana não está aqui, não, mas acho que Carlinha está aqui, está ouvindo. Quando o Sérgio começou a trabalhar lá na nossa equipe, adoro essa história. Sérgio era responsável por atender os pedidos das comunidades, né? A gente tinha um programa, que era um programa chamado Fortalecimento Comunitário, em que a gente dava pequenos apoios para que as Carlinha tá comunidades aqui, é verdade. executassem Beijo, ações Carlinha. de pequeno porte, né, Carlinha, em seus territórios. eu tenho até que agradecer a Carlinha, Carlinha aqui em público, desculpa, Lea. Carlinha era Fala pra você, adolescente. Carlinha foi uma pessoa que E pensa e me aí, ajudou muito, Lea. Era psicologicamente, era com conselhos, era às vezes puxando minha orelha, mas é uma pessoa excelente, é um Carlinha de maravilhosa. coração, de verdade. Ela é demais, ela é demais. Meu Dream Team. Aí, E aí, minha gente, quando a gente deixou o Sérgio lá para organizar os pedidos da comunidade, né? Então, o que a comunidade pedia? A comunidade Pedia pedia das crianças. caneta, papel, Camisas, bastante doação de camisas. pula-pula, doação de pirulito para fazer atividade, enfim, coisas pequenas que tinham que dar até camisa para fazer campeonato, até R$ 2.000. Bom, beleza. Eu tinha um formulário e tal. Sérgio chegou e eu sou, assim, vi que ele era bem desenvolto, tava cheio de coisa. Falei, Sérgio, pode resolver aí, resolva no administrativo. Aí daqui a pouco me liga o coordenador do administrativo. Ô, Lena, quem é Sérgio? Eu falei, Sérgio, fulano, vem trabalhar aqui comigo. Sérgio é jovem aprendiz. Ele autorizou todos os pedidos de todas as comunidades. Todos. Todo mundo
que pediu tudo, Sérgio deu, gente. Aí eu fiz, como assim? Simplesmente, todo mundo que pedia. E aí, eu fui falar com Carlinha. Carlinha, pelo amor de Deus, Sérgio tá doando tudo sem nem passar por nós. Tá dando ordem para o administrativo, comprar tudo. Era complicado. E era muito. E naquela época, né, de código de ética, você tem que justificar até uma BIC. Aí eu falei, meu Jesus, socorro. Aí Sérgio, aí eu falei, o melhor, gente, Sérgio é uma pessoa extremamente generosa, extremamente estimuladora dos outros, né? Tem várias coisas que a gente vai ler aí com o Sérgio. Mas eu falei assim, Sérgio, chega aqui, pelo amor de Deus. Não pode ser assim. Aí Sérgio fez. Léa, mas só eu sei a realidade da comunidade. Então, se eles estão pedindo, é pra gente dar mesmo, porque eles precisam, entendeu? Então, se você me deu a carta branca pra fazer, você quer que eu faça o quê? Ai, tá bom. Sei que aí deu certo. Mas vamos lá, Sérgio, olha, tem 500 comentários, 500 pessoas falando que você é maravilhoso, que Carlinha é um beijo, né? Que você é incrível, que vocês são orgulhosos de você. Essa live vai ficar salva. Luz é top, velho. Calma. Teve um comentário muito bacana de Luzimar. A Adriele tá aqui também, ó. Luzi, te amo, morro de saudade. No atual governo do presidente Bolsonaro, tem 3 ministros que alteraram o currículo e não tiveram a mesma repercussão que teve o Decotelli. Isso é um reflexo de um racismo estrutural, né? Quando a gente está fazendo metodologia científica de pesquisa, qualquer tese, seja ela social, da física, da química, da biologia, ela começa com e se? Né? Eu estou até com esse texto para postar um artigo que é assim, e se Bolsonaro fosse negro? E se Bolsonaro fosse mulher? E se Decotelli fosse branco? E se Decotelli fosse mulher? E se Sérgio fosse branco? Quando a gente faz a perspectiva do e se, a gente está trazendo para uma inversão através da possibilidade, colocando as mesmas circunstâncias que a gente tem hoje, trocando os papéis. Aí a gente consegue perceber quando existe o racismo, quando existe o machismo, né? Essa semana no meu Instagram eu postei um trecho de uma série muito bacana chamada Coisa Mais Linda, que ela fala, né, da forma como a mulher estava falando. E com certeza quando a gente veste os papéis de homem e de mulher, a gente percebe. Consciência negra Beijo. importa. Minha mãe te ama, um beijo. Minha mãe tá aqui, Sérgio, mandando um beijão para você. Mila, um beijo. Jamile. Uma pessoa aqui falando. Lembro do meu primeiro estágio. Quase perdi a vaga porque não tinha o perfil de beleza. Porém, consegui graças ao meu preparo acadêmico. Essa é uma violência gravíssima e que, assim, eu não tenho nem... Eu fico até sem graça, assim, eu tenho vergonha alheia. Sérgio, muitas pessoas te parabenizando, muitas pessoas mesmo, não vou conseguir ler tudo. Mas, enfim, vamos aqui porque já tem 53 e daqui a pouco eu não consigo salvar. Sérgio, queria que você fizesse uma análise do momento político do Brasil hoje e já encaminhasse aí para sua mensagem final, para a gente conseguir salvar essa live, que é uma live muito especial. Especial para mim também. Agradeço de verdade. Foi uma oportunidade muito incrível. Agradeço a galera da Unijorge de estar aqui presente, meus colegas de turma, meus amigos estão lá. Muito feliz por estarem aqui, de verdade. Vocês são top, cada um de vocês. São pessoas extraordinárias, profissionais, como pessoas também. Nosso momento político é muito delicado. Muito delicado porque a gente não sabe quem será a próxima vítima. Esse governo tem feito vítimas, infelizmente. Vítimas mulheres, negros, os menos favorecidos. Eu não digo minorias, os menos favorecidos, infelizmente. Os menos favorecidos. Aqueles que querem estudar e não têm a oportunidade de estudar. Aqueles que estudam e estão sofrendo para estudar. Quando você observa que a gente está vivendo um momento de pandemia e as pessoas que estão lutando para salvar o mundo são pesquisadores. Os pesquisadores do nosso país não recebem nenhum incentivo para continuar pesquisando. Então é algo que você para analisar e você chega à conclusão de que é um governo de vítimas. Muito de vítimas. Então, se você, enquanto eleitor, enquanto pessoa,
está sofrendo com um representante eleito, é porque você sabe que aquele cara não está preparado para estar ali. Eu não vou levantar a bandeira aqui porque não é um momento, mas é um governo de vítimas. Infelizmente, as pessoas que movimentam o país, que saem para trabalhar todos os dias, são as que mais estão sofrendo, infelizmente. Indo para o final, eu falando para vocês que tudo isso, essa história não é algo para que vocês sintam compaixão, em nenhum momento, de verdade. É para poder dizer que por trás de um sorriso, por trás de um olhar, por trás de uma lágrima, tem sempre uma história. A história de vocês, de tudo. Eu não conheço a história de todos vocês. Assim como muitos de vocês não conheciam a minha história também. Então, a gente é feito de histórias, né? Histórias, elas não entram pro livro da história. Nem todo mundo entra pro livro de história, mas todo mundo é importante. Cada um de nós é importante. E cada um de nós tem um papel diferente para impactar, para ajudar, para melhorar o mundo, para fazer do planeta um lugar melhor. Não só por conta da profissão, mas por conta do nosso sentimento, que está aqui dentro do nosso coração e da nossa mente. Pessoas ajudam pessoas, e sem pessoas, o mundo não melhora. Então, assim, pessoas com mais consciência de que o racismo é uma doença, pessoas com mais consciência de que o machismo é uma doença, pessoas com consciência de que não devem poluir o planeta também, são pessoas que vão fazer outras pessoas se sentirem felizes e viverem mais, viverem bem. Então, é um agradecimento de verdade a cada pessoa que eu enviei o convite, que Liana enviou o convite, que está aqui nessa live. São pessoas que dedicaram o seu tempo, são pessoas que tenho certeza que conheceram a minha história, que estão conhecendo a minha história agora, e tenho certeza que podemos juntos melhorar sim, e vamos caminhar para algo melhor, mesmo diante dessa situação caótica e problemática. Agradeço a todo mundo, de verdade. Beijo para vocês. Obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo que está aí. Foram muitas pessoas que não deu para responder. Com certeza. Foi muito bom também ver a nossa equipe aí, né, Sérgio? As pessoas da Bahia Norte. Aqui eu devo muita aprendizagem. E te dizer que eu nunca tive pena de você, Sérgio. Nunca, nunca, mas nem um pouquinho. Muito embora a história seja injusta, né? A gente não sabe. Eu não sei exatamente o que você sentiu, o que você sente. Eu sei que é injusto, eu sei que você não merece como ninguém merece. Mas eu sempre tive muito orgulho. A minha palavra para você é orgulho. Orgulho de ver o cara massa. Verdade, um tempão, né? Gente, vocês estão vendo minha foto com Leia a primeira vez, ó. Eu conheço já faz quase 10 anos. Pequeno, recebendo o seu primeiro certificado de inclusão sociodigital e hoje você está para se formar. Essa formatura eu faço questão de ir e lhe dizer, Sérgio, que quando a gente brilha, a gente está falando de iluminar os nossos caminhos, mas iluminar, sobretudo, os caminhos de outras pessoas. E você me iluminou para sempre. Então, muito obrigada. Viu? Eu lembro de uma vez em que você me escreveu no direct falando, você, Leia, não desista nunca. Fez um texto lindo. E foi um dia que eu estava naquele dia assim, péssimo. E aí eu olhei e falei assim, por Sérgio a gente vai. Sérgio, tenho que sair agora, gente, senão eu perco a live. Amo você, você sabe disso. Gente, obrigada. Obrigada, obrigada. Que a força do beijão, também te amo, Leia. Obrigada por tudo, gente. Brigadão. Tô com você sempre, você sabe espero que vocês tenham gostado da discussão. Tamo junto aí. Qualquer coisa é só chamar, viu? Leia, sucesso pra você na Ganju. Gente. Bruninha, beijo pra você também. Tchau, tchau.